Se você quiser entender os segredos do universo, pense em termos de frequência, vibração e energia. Essa é uma frase do Nikola Tesla, um dos maiores físicos que essa humanidade já teve. Então, se ele nos pediu para pensar em termos de frequência, vibração e energia para entender os segredos do universo, eu, professor Rafael Aleixo, me proponho agora a explicar para vocês o conceito básico da espiritualidade. Esse mini curso eu espero que abra sua mente para entender o tijolo, o alicerce primordial que a espiritualidade existe, se prova e se materializa na gente. Roda a vinheta, vem comigo! Bem, eu sou o Rafael Aleixo, eu tenho um curso de cura arcturiana. Se você não me conhece, eu sugiro que você conheça o meu curso. Eu já trabalho com terapias holísticas aí há 10 anos e trago sempre novidades, sempre conhecimentos. E eu me propus a criar esse mini curso para você que está me assistindo, porque um dia, de repente, eu comecei a me questionar. No meu curso, eu já explico para os meus alunos o que é energia. Mas como eu poderia fazer um movimento de provar matematicamente, fisicamente, que a espiritualidade existe? Como eu poderia fazer isso? Então eu pedi ajuda para os meus guias, para os meus mentores, e me veio todo um conhecimento, foi-me concedido todo um conhecimento que eu me proponho agora a passar para você. Bem, Nikola Tesla disse então, lá no começo do vídeo que eu disse, que a compreensão do universo, ela exige que entendamos, que nós tenhamos conhecimento sobre energia, sobre frequência, sobre vibração. Mas eu quero resumir tudo isso em um único ponto. Um ponto chamado eletromagnetismo. Então, como funciona a espiritualidade? Esse será um mini curso, se eu não me engano serão 4 ou 5 vídeos, eu ainda estou produzindo, aí depois eu falarei quantos vídeos são, mas é um mini curso que quer explicar para você como funciona a espiritualidade. E bem, a chave primordial para compreender o que é a espiritualidade é nós entendermos o eletromagnetismo. O eletromagnetismo, ele é uma força da natureza. Ela é a força mais importante para explicar o funcionamento da espiritualidade. Bom, talvez você recorde do seu tempo de cursinho, do ensino médio, mas nessa primeira aula, nesse primeiro vídeo, eu quero relembrar junto com você o que é o eletromagnetismo e, a partir do segundo vídeo, explicar aonde entra o eletromagnetismo com a espiritualidade. Então, vamos rapidamente, num conceito geral, sem muita explicação pinçada, mas de uma forma geral, explicar o que é o eletromagnetismo. Essa primeira parte é somente física, física pura, correto? Então vamos lá. Eletromagnetismo. O eletromagnetismo é uma força primordial na natureza. Só que para entendermos ela completamente, nós precisamos ir até o menor pedaço de matéria. Vamos lá no menor pedaço de matéria, que é o átomo, correto? O átomo, pessoal, é uma coisa muito simples. O átomo, ele é um núcleo, correto? Estou bem aqui no cantinho. Ele é um núcleo. Esse núcleo é formado por prótons e nêutrons, correto? Esse núcleo é circundado, né? Ele é
uma forma de círculos, existe os elétrons correndo em volta desse núcleo. Então nós temos o núcleo e esse espaço aqui é a eletrosfera, é a esfera que o elétron se movimenta. Por que é importante eu falar da eletrosfera, eu falar do movimento do elétron? Porque o movimento do elétron é a chave do eletromagnetismo, é a chave de compreender em profundidade a espiritualidade. Bem, esse é o conceito básico da matéria, um átomo. O movimento do elétron, que é aquela partícula de carga negativa que fica circulando o núcleo. O movimento do elétron é a chave de tudo, de todo o eletromagnetismo. Por que o movimento do elétron é o que explica o eletromagnetismo e explica a espiritualidade? Bom, o movimento do elétron, ele pode ocorrer de duas formas. A primeira forma é por corrente elétrica, que quando o elétron passa de um corpo para outro corpo, certo? Que corpo? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Uma semente, uma árvore, essa parede, esse giz, uma lâmpada, um fio, o chão, qualquer coisa em que o elétron saia de um campo e vá para outro campo, ele gera uma corrente elétrica, correto? Repetindo, o elétron sai daqui, passa para outro corpo, tem uma corrente elétrica. E o segundo movimento que o elétron pode fazer é o movimento de sair do seu próprio corpo e voltar ao seu próprio corpo. Ele se movimenta, mas ele não sai do corpo que ele está inicialmente. Então, quando ele se movimenta no mesmo corpo, o que ele gera? Um magnetismo. Ou seja, ele sai, aqui eu vou colocar polo norte, polo sul, ele sai do polo norte e entra no polo sul. Ele sai do polo norte, entra no polo sul. O elétron sai do polo norte, o elétron entra no polo sul. O elétron sai do polo norte, o elétron entra no polo sul. Veja, são dois movimentos distintos. Corrente elétrica quando passa de um corpo para outro e magnetismo quando no mesmo corpo sai do polo norte para o polo sul. Professor, aqui está parecendo muito um ímã. Então, só ímã tem campo magnético? De forma nenhuma. Tudo, absolutamente tudo, possui um campo magnético. Nós possuímos, o planeta possui, tudo possui um campo magnético. Perfeito? Compreendemos esses dois movimentos de um elétron. Agora, olha que coisa interessante a natureza, como ela é sábia. Existe uma regra na natureza, lá do físico Maxwell, que o físico Maxwell, ele descreveu todas essas interações, corrente elétrica, corrente magnética, ele fez uma série de descobertas. E ele descobriu que quando um elétron sai de um corpo para outro, ele gera corrente elétrica, certo? Só que a corrente elétrica também produz corrente magnética. E uma corrente magnética também produz uma corrente elétrica. Não existe na natureza só corrente elétrica. E não existe na natureza só corrente magnética. É óbvio. Por quê? Se um elétron no magnetismo, se o elétron sai do polo norte e vai ao polo sul, ele também está se movimentando. E essa movimentação gera uma corrente elétrica. Ao mesmo tempo que se um elétron sai de um corpo para outro, ele se movimenta e ele também gera uma corrente magnética. Então é da natureza primordial. A corrente elétrica gera a corrente magnética gera a corrente elétrica. Vamos para o português? Pega o português. Eletro
mais magnetismo, nós temos o que? Eletromagnetismo. Quando nós temos o movimento do elétron, automaticamente nós temos o eletromagnetismo. Veja, tudo possui eletromagnetismo, absolutamente tudo. Um átomo, que é a partícula primordial, que é a menor partícula da matéria, possui corrente eletromagnética, campo eletromagnético? Possui. Sabe por que ele possui? Porque a corrente magnética vai produzir esta força, certo? E a corrente elétrica vai produzir essa força aqui. Olha que demais! Nós temos um átomo gerando uma corrente elétrica que vibra nessa direção. Também temos uma corrente magnética que gira, né, nessa direção, do polo norte para o polo sul. Isso dentro do átomo, dentro da menor partícula da matéria. Existe existe irradiação, existe produção de corrente eletromagnética. Olha que interessante. Bom, então vamos por partes. Se um átomo produz uma energia eletromagnética, um campo eletromagnético, um conjunto de átomos vai gerar também. Uma casa gera eletromagnetismo? Claro que gera. Olha só, os elétrons saindo do polo norte, saindo para o polo sul e a corrente elétrica produzida pela casa envolvendo toda a casa. Isso não é espiritualidade. A sua casa tem sim energia. Tem um campo eletromagnético na sua casa. Esquece espiritualidade nisso. Isso é física. Isso é provado. Existem equações matemáticas comprovando isso aqui. A sua casa tem um campo eletromagnético. Ponto. Não há o que se discutir. A mesma coisa para uma pessoa, também para uma pessoa. Elétrons saem do polo norte e entram no polo sul e também o movimento desse elétron também gera uma corrente elétrica. Então você também possui um campo eletromagnético. Novamente, eu vou repetir muito isso para gravar na sua mente. Não é espiritualidade, isso é física, isso é comprovado por equações matemáticas. Uma folha de árvore é formada por átomos? Então, possui uma corrente eletromagnética, onde sai do polo norte para o polo sul e, em resultado, gera também uma corrente elétrica. Ou seja, a folha também tem uma corrente eletromagnética. Agora, o planeta Terra possui, e ele possui um campo magnético tão forte. O planeta Terra possui um campo magnético tão forte que as radiações causadas pelo Sol são desviados por esse campo magnético. Olha só, radiações que podem prejudicar as pessoas são separadas, deflagradas por esse campo magnético. Essa é uma das funções do campo magnético da Terra. Então, sim, a Terra possui um campo magnético, e se possui um campo magnético, possui um campo elétrico. Então, a Terra possui um campo eletromagnético. Por fim, sabe o que está acontecendo aí no seu cérebro? Aí dentro da sua mente. Você está me ouvindo, você está me escutando, você está observando. Está acontecendo uma produção de ondas eletromagnéticas dentro da sua cabeça. Sabe por quê? Lembra, onda eletromagnética é corrente elétrica
mais um magnetismo, correto? Dentro do seu cérebro, dentro da sua cabeça, gente, não repara porque meus desenhos são meio esquisitos, mas o que vale é a intenção. Então eu desenhei aqui neurônios, né? Aqui os neurônios, os dendritos, né? O neurônio, aqui o corpo neuronal e aqui a parte da sinapse. Esse espaço aqui é chamado de fenda neuronal. Posso estar enganado em algum nome, mas de forma geral é isso. Como que funciona o pensamento a nível material? O pensamento você produz uma corrente elétrica, olha só, você produz uma corrente elétrica na cabeça do neurônio, na cabeça dele, onde produz essa corrente elétrica. Essa corrente elétrica, ela dá saltos por todo o corpo do seu neurônio. Ele dá saltos, chega nessa parte e ele pula para o outro elétron pela fenda sináptica. Ou seja, o choque, a energia, o choque, a corrente elétrica, ela passa por todo o neurônio, chega aqui no final do neurônio e ele pula para o outro neurônio pela sinapse. Aí tem os hormônios, né, sinápticos, pré-sinápticos, adrenalina, noradrenalina e assim vai. Mas veja, existe uma corrente elétrica dentro do seu cérebro agora, nesse momento. Começa aqui, passa por todo o corpo do neurônio, chega aqui, vai de novo, passa por todo o corpo do neurônio, chega aqui, passa, vai para o corpo do neurônio, chega aqui, passa e assim vai. Bilhões de vezes por milissegundos. Essa é a capacidade de processamento do seu cérebro. Você está, nesse segundo, produzindo esses choques elétricos, esses raios, essas energias, bilhões de vezes por milissegundos. Isso está acontecendo dentro de você. E sabe o que está acontecendo? Se eu tenho uma corrente elétrica, eu tenho um elétron passando no seu neurônio. Se ele está passando, ele está produzindo um campo magnético. Olha só, um campo magnético. Se ele produz um campo magnético, ele também produz um campo elétrico. Ou seja, no seu neurônio está sendo produzido nesse instante um emaranhado de campo eletromagnético, de energia eletromagnética. Isso é real, isso é física. Física, química, biologia, bioquímica seria. Essa é a física do seu cérebro. Então, se o planeta produz, o seu cérebro produz. Um átomo produz, uma casa produz, uma folha produz. Tudo, absolutamente tudo, independente de tamanho, independente de tempo, né, de anos, independente do estado da matéria, se é sólido, líquido, gasoso, produz ondas eletromagnéticas. Perfeito? Bom, essa primeira parte, esse primeiro vídeo, eu quis, na verdade aqui eu não estou ensinando nada, né? Aqui eu só estou recapitulando com você o que é o eletromagnetismo, como o eletromagnetismo é produzido, os corpos, né? Aqui, os corpos que existem no eletromagnetismo. Então, na verdade, eu só relembrei com você. Agora, no segundo vídeo, eu vou ser um pouco mais específico e vou explicar a onda eletromagnética, a natureza dela, como ela funciona e o que ela é. Lembre-se disso, guarde. Você produz onda eletromagnética. Tudo produz onda eletromagnética. E você vai entender no próximo vídeo o que é a onda eletromagnética. Você vai ficar chocada com o que é
a onda eletromagnética. Eu te espero no próximo vídeo. Estou super animado e eu quero te explicar a base primordial para você compreender a espiritualidade. A primeira chave eu te dei. Tudo começa com o eletromagnetismo. Mas vamos ver onde isso vai nos levar? Te espero lá. Tchau!